Bom dia, estou aqui então nesta manhã para o nosso devocional e eu quero ler com você hoje Marcos capítulo 5, versículos 27 e 28, diz assim: Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, ou nas suas vestes, dependendo da tradução. Aqui, perdão, a minha garganta está um pouquinho irritada. Nós vemos que essa mulher é a mulher hemorrágica, que muitos conhecem, já ouviram falar, eu também já falei dela aqui. Mas como a palavra de Deus ela se renova todos os dias nós temos um novo ensinamento com o mesmo versículo, você pode ler amanhã, depois, Deus sempre vai falar de uma forma especial com a gente. Aqui a gente vê que Marcos ele relata a trajetória de uma mulher que ela tinha dinheiro, ela recorreu vários médicos para ser curada e ela gastou toda a sua riqueza com o seu tratamento, mas aquela mulher ela não conseguiu ser curada pela medicina da época. E aquela mulher ela rastejava na sua dor, até mesmo sobre a sua fé. E aquela mulher, ela rastejou sobre a sua fé, uma fé que ela expôs diante de todos quando ela foi ousada. Quando aquela mulher, ela determinou no coração dela, se tão somente eu tocar nas suas vestes ou no seu manto, eu vou ser curada. Você sabe o que é isso? Uma pessoa que por 12 anos viveu com um fluxo de sangue. Ela ficou ali sangrando 12 anos. Algo que ela não conseguia parar. Tomou, de certo, várias medicações da época, fez os tratamentos que lhe ensinaram e nada curou ela. Mas no momento em que ela ouviu falar de Jesus, a palavra, o verbo vivo que desceu dos céus. Quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, ela teve a sua fé restaurada. Aquela mulher, ela na mesma hora, ela determinou no coração dela: eu vou lá, eu vou enfrentar aquela multidão, eu vou tocar só nas vestes daquele homem e eu vou ser curada. Ela foi ousada, porque naquela época, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, ou no caso dela, como ela tinha aquele sangramento que nunca cessava, ela era considerada impura, imunda, dependendo da tradução. E aquela mulher não podia estar no convívio da sociedade, ela não poderia tocar em ninguém, porque naquela época, após o período menstrual, as mulheres deveriam sacrificar uma pombinha para elas se purificar daquele ciclo que elas passaram. Quando elas ganhavam um bebê, a mesma coisa. Elas deveriam deixar passar o tempo ali, né? Depois elas tinham que fazer isso também. E aquela mulher, ela era um ciclo incessante. Aquilo não parava. Então você já pensou que hoje, se a gente for olhar aqui o caso dela, ela provavelmente ela teria miomas, que era algo que não deixava, né, com que ela tivesse o ciclo normal. Aquilo descia demais, sangrava em excesso. Eu estou falando, né, por mim, eu estou deduzindo. Mas hoje, né, hoje com uma cirurgia, com um tratamento, se resolve.
Mas naquela época, a única solução para ela era Jesus. E aquela mulher não perdeu a oportunidade, porque ela já tinha gastado todo o dinheiro dela, ela já tinha ido bater em tantas portas, ela já tinha ido buscar cura em tantos lugares, mas ela viu que nada resolveu o problema dela. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, a fé foi gerada no coração daquela mulher, ela teve esperança novamente. Quando ela ouviu falar que Jesus estava curando cegos, leprosos, aquela mulher, ela pensou, eu não vou perder a minha oportunidade. Eu não vou perder a minha chance. Quando esse homem passar por aqui, eu vou enfrentar essa multidão, eu vou tocar nas vestes dele e eu vou ser curada. Quando Jesus estava indo, aqui nesse trajeto, ele estava indo para a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo. Essa mulher tocou nas vestes de Jesus, ele parou e disse, alguém me tocou. Os discípulos disseram, mestre, tu não vês que a multidão te aperta e você pergunta quem te tocou? Jesus disse, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. A palavra virtude, ela significa poder. O poder de Jesus foi liberado para aquela mulher pela fé dela. Quantos estavam ali ao redor, como os discípulos disseram, seguindo, apertando, por curiosidade, mas ninguém tocou em Jesus como aquela mulher. Ela não precisou chegar ali na frente dele, implorando, Senhor, coloca a mão na minha cabeça, Jesus, toca aqui, não. Ela determinou no coração dela, se tão somente eu tocar no manto, nas vestes daquele homem, eu vou ser curada. Porque ela compreendeu o tamanho da glória, o tamanho do poder de Deus, o tamanho do poder que Jesus tinha e tem até hoje. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele disse que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez. Hoje, quando nós oramos, pastores oram, pessoas que têm dom de cura oram, pessoas são curadas de câncer, pessoas são curadas de AIDS, pessoas são curadas de doenças que para a medicina não tem cura. Quando a pessoa se aproxima de Jesus, ela é curada da depressão, ela tem a cura da sua alma, das suas feridas. Quando alguém diz, ai, depressão é frescura. Não é, gente. A depressão é uma tristeza. É algo que se aloja no coração, na alma. Tem pessoas que elas precisam de ajuda terapêutica, espiritual. Ela precisa ter ajuda familiar, para ela conseguir superar traumas, para ela conseguir superar aquela situação que ela está enfrentando. Uma depressão pode vir, gente, por um problema de tireoide, um problema hormonal, ou um problema de saúde que a pessoa está enfrentando. Quantas pessoas eu conheço que têm diabetes, que têm fibromialgia, tomam antidepressivos. Por quê? Porque para eles conseguirem suportar a dor, saber que vão ter que conviver com algo, porque é o que os médicos passam, isso não tem cura. Elas precisam tomar aquele antiansiolítico, elas precisam tomar uma medicação para poder ajudar elas. Vocês já pararam para analisar isso? Que nós não estamos aqui para julgar ninguém. Quem não vai ajudar não atrapalha. A minha mãe usa um termo. Para ajudar tem um, para colocar no buraco tem 10. E é verdade. Então quem não vai ajudar não atrapalha.
Ajuda essa pessoa a buscar ajuda. Fala se você viu algo diferente em alguém, que de repente o familiar ainda não observou, fala. Se você viu que um adolescente está só enfiado dentro do quarto, comece a cuidar suas atitudes. Cuide o que ele está assistindo, o porquê que ele está se isolando. Nós precisamos estar alertas. Jesus disse, nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Nós precisamos ter cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, com os da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, com os nossos colegas de serviço. Nós convivemos com eles mais tempo do que a família. Então nós precisamos entender isso. Se você identificou algo de errado, chama o teu chefe. Diz, olha, eu notei que o fulano, a fulana não tá bem não. Chama ele para conversar. Então, nós não podemos nos omitir. Eu preciso, se eu identifiquei algo, eu preciso passar para frente. Se uma professora identifica algo numa criança, ela vai passar para a coordenação, vai passar para a direção. E é assim. Nós não podemos fechar os olhos, nós não podemos fechar os ouvidos, nós não podemos fazer de conta que nós não estamos vendo o que está na frente do nosso nariz, na frente dos nossos olhos. Então, essa mulher aqui, ela foi uma pessoa ousada na fé, gente. Ela teve uma atitude de fé. Ela enfrentou uma multidão. Ela tocou nas vestes de Jesus. O poder dele foi liberado para aquela mulher, porque ele disse, alguém me tocou. E quando ela contou tudo o que tinha acontecido, Jesus disse para ela, vai filha, a tua fé te salvou. Ela não recebeu só a cura, ela recebeu a salvação. De repente, espiritualmente, aquela mulher, ela estava descrente. Quantas situações acontecem no nosso dia a dia, ao nosso redor, para nos fazerem descrer, para nos fazerem muitas vezes abandonar a nossa fé, abandonar Jesus. Fazer que nem a mulher do Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Quantas pessoas passam por isso todos os dias? Mas nós não podemos esmorecer na nossa fé. Sabe por quê, gente? Porque mais do que curar uma enfermidade física, que certamente era algo difícil de ser experimentado em sua realidade, aquela mulher teve as suas emoções curadas naquele dia. Foi isso que aconteceu. De repente, aquela mulher, ela tinha mágoa, porque ela foi abandonada pelo marido, pelos filhos, ela foi abandonada, por quê? Porque ela não podia conviver naquele meio. Então, aquilo gerou feridas nela. A rejeição das pessoas, a rejeição da sociedade. Ah, essa imunda. Palavras depreciativas lançaram sobre a vida daquela mulher. Palavras de maldição foram lançadas sobre ela. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, aquela mulher tomou uma atitude de fé. E ela teve tudo isso restaurado na sua vida. Ela teve as suas emoções curadas. Ela teve paz. Ela teve alegria de volta. A fé dela foi restaurada. De repente você conhece pessoas assim, que estão passando por uma situação tão difícil, que elas não conseguem mais crer. Elas devem dizer, cadê Deus? Me esqueceu. Não, Ele está ali, pronto, para te pegar no colo, para dizer, vem cá meu filho, vem cá minha filha. Só que muitas vezes as pessoas estão tão feridas, tão machucadas, que elas já não conseguem crer. Mas nós precisamos ser o alicerce, nós precisamos orar, ajudar aquela pessoa a se reerguer. Nós não estamos aqui, gente, para condenar ninguém, para colocar ninguém dentro do buraco, não.
Nós precisamos ajudar ela a sair do fundo do poço, apresentar Jesus para ela, dizer: ó, Jesus te ama. Você pode pensar que não, mas Ele te ama, Ele morreu na cruz por mim, Ele morreu por você. Assim como Jesus curou aquela mulher, Ele pode te curar, Ele pode curar o teu filho, Ele pode curar o teu marido, porque para Deus nada é impossível, basta a gente crer. Jesus disse que se você crer, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, você pode dizer para esse monte: lança-te no mar, sem duvidar que ele vai. Mas nós precisamos crer. Então eu não sei se tem algo que está te impedindo de crer, se tem algo que aconteceu na tua vida que te impediu de seguir. Paulo disse: corris bem. O que te impediu de correr? Por que você parou no meio do caminho? De repente você perdeu alguém, de repente você ainda está vivendo um luto, mas você precisa se reerguer, você precisa buscar forças em Deus, você precisa buscar ajuda numa terapia, com um psicólogo. Você precisa buscar ajuda, uma orientação espiritual, a de alguém que vai orar com você, de alguém que vai te dar aquele apoio, que vai te dar aquele abraço que você está precisando. Mas nós precisamos buscar ajuda, levantar a nossa voz e dizer: me ajuda, eu preciso de você. E quando Jesus expôs a mulher diante de todos os presentes, ele estava dando a ela a possibilidade de viver de forma digna novamente. Era como se a credencial que a identificasse como pura aos olhos da sociedade fosse liberada pelas palavras do Mestre naquele exato momento. Quando ele disse: filha, vai, a tua fé te salvou. Você sabe o que é isso? Quando ele estava ao alcance das mãos daquela mulher, ela não perdeu a oportunidade. Ela venceu os obstáculos em meio a uma multidão que se aglomerava, alcançou o seu objetivo em ato de fé. E ela, quebrando até mesmo paradigmas da sua época, o poder de Cristo é sempre atual e age sobre o nosso corpo, e todos nós necessitamos dele. Eu já falei aqui, gente. Eu já fui curada de um problema nos braços, de uma epicondilite lateral, que para a medicina não teria cura. Eu perdi o tato totalmente das mãos. Eu saía do meu trabalho chorando, eu não conseguia pegar mais as coisas. Eu tinha gastrite, sinusite, rinite. Mas quando eu entendi que esse Jesus aqui, que curou essa mulher, tinha sido pendurado numa cruz, que ele tinha levado sobre si toda a minha dor, todo o meu pecado, toda a minha culpa. Quando eu entendi que pelas feridas dele eu fui sarada, pelas pisaduras que foram abertas no corpo daquele homem, eu fui curada, eu tomei posse da minha cura. Eu disse: ó, epicondilite lateral, sai daqui em nome de Jesus. Eu não te aceito, o teu lugar não é no meu braço, porque Jesus já me curou. Naquele momento que o pastor deu essa palavra, que eu orei junto, o meu braço queimou como fogo. Fogo. Queimou. Nunca mais. Então, por quê? Porque eu acreditei que aquele homem que morreu naquela cruz me curou, me salvou, levou tudo, que eu não precisava mais sofrer com aquilo ali. Eu não precisava mais dizer a minha sinusite, a minha rinite, a minha gastrite, porque aquilo ali não era meu. Eu tomava posse de algo que não era meu. Quando eu dizia a minha, o meu, eu estava tomando posse, alimentando no meu corpo. Por quê, gente? Olha o poder das palavras mais uma vez.
Porque aquilo não era meu. Quando você diz o meu, a minha, entenda que a enfermidade é um espírito, e um espírito, ele precisa de um corpo para habitar, porque eles não têm. Então, quando você alimenta um espírito de enfermidade mediante um diagnóstico, você começa a tomar posse. Você começa a alimentar ele, até que ele vai aumentando e ele fica ali. Eu tomava remédio para rinite direto. Quando tinha 3 comprimidinhos na caixinha, eu já corria e comprava outra, porque eu não podia ficar sem. Eu emendava. E no dia do meu batismo eu fui curada da sinusite. E ali Deus foi fazendo a obra. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu fui curada de todas as ites. Quando eu entendi que elas não me pertenciam, eu devolvi pro dono delas. Eu disse, ó capeta, pega aí o que é teu. Eu não quero isso aqui não. Eu parei de tomar posse do que não prestava e comecei a tomar posse da palavra de Deus. Eu comecei a tomar posse das bênçãos. Eu comecei a profetizar elas na minha vida. Eu comecei a profetizar cura, prosperidade, bênção, milagre. Eu comecei a tomar posse das promessas que estão escritas aqui e comecei a viver elas. Aí Deus começou a fazer a diferença na minha vida. Quando eu confiei nele, primeiro eu busquei, eu entreguei, confiei e ele fez e ele faz. Então eu quero que você guarde esta palavra no teu coração, eu quero que você reflita nela. E aquela mulher naquela época ela foi ousada, ela teve atitude. E isso de repente é o que está faltando para muita gente. Ser ousado na fé, se levantar. Porque se por algum motivo de repente você saiu de alguma igreja, você tem vontade de voltar, o diabo não vai deixar você voltar. Ele vai apontar o dedinho para você. Ah, tu vai voltar para lá. Pois o que eles vão dizer? Eles vão falar mal de você. Então o diabo vai trabalhar aqui, meu querido e minha querida, para você não voltar, não. Para você ficar escravo dele, para você ficar ali à mercê dele. Então, tome uma posição. Faça como aquela mulher. Seja ousado na fé, diga, olha aqui capeta, aqui não, aqui ó, chega. Eu vou viver a vida e a vida em abundância que Jesus veio me dar. É isso que você tem que fazer. Você tem que tomar posse da tua bênção, tomar posse da tua cura, tomar posse da prosperidade, porque a salvação é um pacote completo, Jesus não faz nada pela metade. Eu não sei o que você precisa. Mas de uma coisa eu sei, você precisa se posicionar. Tomar posse daquilo que já é seu. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas se levantem, que elas se posicionem como homens e mulheres de fé. Que esta pessoa tenha a sua fé restaurada. Que eles sejam ousados na fé. Pai, eu quero ver testemunhos. Eu quero ver bênçãos se realizando. Milagres acontecendo na vida de cada um que crê. Na vida de cada um que está tomando posse da tua palavra. Tomando posse das promessas. E sendo ousado na fé como essa mulher. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandiosamente. E passe essa mensagem para frente se você conhece alguém que está assim. Passe adiante. Mande para alguém, para um amigo, para uma amiga, para um colega, para um vizinho, para um familiar. E deixe que Deus faça a obra. Faz a tua parte e Deus vai fazer a dele. Que Deus te abençoe.